E temos Vargas da UERJ. Sim, caiu Getúlio Vargas no Enem Digital 2020, prova azul. E vamos resolver mais uma questão aqui no canal para sua aprovação, tá? Mas antes disso, se você puder, se inscreve, compartilha, ative o sininho, comenta aí se está ajudando você na sua preparação. Isso é muito importante para a gente entender se o caminho está sendo legal para todo mundo, beleza? Abraço e vamos para a questão. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro Nos Bastidores do Rádio que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, como a programação quase só da chamada música erudita. Conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular. Em samba, então, nem era bom falar. Beleza? E ele vai dizer o seguinte, que o Enem quer que a gente responda. Olha pra cá, ó. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para, letra A, exportar as manifestações folclóricas nacionais, letra B, ampliar o alcance da propaganda político-ideológica, letra C, substituir as comemorações cívicas espontâneas, letra D, atender às demandas das elites oligárquicas, e letra E, favorecer o espaço de mobilização social. Beleza? Vamos lá. Essa é uma questão que ela é também conteudista, que nem aquela do tenentismo, certo? Ela é muito mais você entender o conteúdo, de onde ela está falando, e muito menos o texto, tá? Mas o que o texto está dizendo pra gente? Eu estou falando basicamente do rádio, beleza? Então ele fala pra gente aqui do rádio. E aí o Renato Mursi, no seu livro, né, Nos Bastidores do Rádio, ele vai dizer o seguinte, as emissoras vinculavam um certo tipo de cultura com uma programação quase só na chamada música erudita, conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular, em samba, então, nem era bom falar. Então, olha só, vamos entender primeiro, tá, que o texto está falando sobre o rádio como meio de comunicação. E isso é fundamental para a questão, porque olha só, a questão está pedindo para a gente o seguinte, a situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para. Então o que o Estado Novo vai fazer com o rádio? Vamos lembrar o seguinte, tá? O rádio é o seu maior meio de comunicação de massa, principalmente aqui. Por quê? Vamos lembrar quando é que é o Estado Novo? 1937 a 1945. Vamos lembrar outra coisa importante do Estado Novo. É uma ditadura de características fascistas de Vargas, beleza? No qual, obviamente, você, por ser uma ditadura, vai trabalhar com a questão da censura. E no caso brasileiro, isso fica muito forte aonde? Quando você criar o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai exatamente controlar aquilo que você tem de divulgação de informação, de cultura. Eu vou ter samba, por exemplo, nessa fase, mas um samba muito de exaltação à figura de Vargas. Ao mesmo tempo, eu vou criar a chamada Hora do Brasil, aquele momento no qual você vai ter uma propaganda maciça do que o governo faz dentro dessa rádio. E aí, se você sabe que a rádio é utilizada pelo Estado Novo como forma de valorização do governo, certo? Seja pela censura, seja pela criação da Hora do Brasil, acabou a questão pra gente. Porque olha só, vamos às opções. Eu vou estar exportando manifestações folclóricas nacionais? Não estou exportando nada para lugar nenhum. Eu estou ampliando o alcance da propaganda político-ideológica? Sim, porque olha só, se eu vou criar, por exemplo, a ideia de você só jogar na rádio músicas, teoricamente, que favoreçam o governo ou não o critiquem, se eu vou criar um programa para fazer campanha do governo, a Hora do Brasil, é óbvio que eu estou ampliando o alcance da propaganda político-ideológica. A C fala de substituir as comemorações cívicas espontâneas. Não, pelo contrário, Vargas vai se apropriar muito dessas comemorações cívicas, tá? Letra D, atender às demandas das elites oligárquicas. Não, tá? E letra E, favorecer o espaço de mobilização social. Não, lembra, olha só, a grande lógica do Vargas é o estado de compromisso. Embora teoricamente ele vá atender algumas demandas sociais, isso não quer dizer que ele dá um protagonismo a esses atores sociais. Essa é a lógica do estado de compromisso, essa é a lógica do populismo varguista. Agora, se a questão fala de um meio de comunicação, e o meio de comunicação do texto é o rádio, só pode ser a ideia de você utilizar o rádio para propagandas do governo. Por isso, letra B. Lembrando sempre que, cuidado, o Estado Novo não é um governo fascista de Vargas.
O Estado Novo é um governo, uma ditadura, de características fascistas de Vargas. E isso é bem diferente. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Comenta aí se você gostou e vamos seguir rumo à sua aprovação. Valeu!